uma mesa com... Aqui deve se chamar taquara, isso aqui se chama taquara. Hã? Como é que se chama aqui, isso Canas. daqui? São as canas. Canas, a gente chama de taquara. E aí tu cortava, eu adorei quando eu pude começar a usar facão, né? Que é aquela faca grande. E era muito legal, porque daí tu cortava e tu dava os nós. perigo. Gente, mas é que, Paula, é muito engraçado isso falando, mas é um saudosismo mesmo. Porque era uma coisa muito legal. E aí eu me lembro quando a gente tinha as viagens para fazer, as caminhadas não eram muito boas, né? Porque tu caminhava 10, 11 quilômetros com aquelas mochilas. Tem uma coisa diferente de outras associações ou parte desportiva, que é o espectro de idades. Ou seja, nós apanhamos com 6 anos colegas, não é? Ao fim e ao cabo, com 18. Porque acabam por ser quase uns mentores dos mais novos, não é? Sim. E ajudam a muita coisa. É como, por exemplo, quem não tenha irmãos mais velhos acabam por os ter ali. Ou quem não tenha irmãos mais novos também acaba por ter aquela oportunidade. E há muito esse espírito quase comunitário que se encontra no escotismo, de estarmos ali um grupo grande e não ser só 2 ou 3 anos de diferença, de ser até 10. É isso de andar, por exemplo, a aprender a cozinhar. Uma coisa simples, não é? Que os mais velhos já sabem, ensinam os mais novos também a fazer. E tu cozinhava no fogo de chão, né? O teu era assim também? Sim, também. Tu cozinhava no fogo assim, tu fazias ali a madeirinha, tacava de fogo e quando chovia. Tu aprendi muita coisa. Gente, eu tenho que fazer um episódio só nosso, falando das coisas que aconteceram. Gente, teve uma vez que nós fomos para um Aras. Aqui em Portugal é Aras, é mesmo onde cria-se cavalo, essas questões assim. Uma quinta. Sim. E aí nós fomos para esse Aras, e aí cai tipo uma chuva, tipo esse estilo que tu sabe que cai no meu estado do Rio Grande do Sul, que é uma chuva muito forte. E aí agora as barracas começaram a alagar. E agora vão dormir aonde? No estábulo. A gente dormiu dentro do lugar onde estavam os cavalos. Tiraram os cavalos e foram nos colocando. Eu nunca me esqueço quando a minha avó foram me buscar, porque daí algumas pessoas da minha rua também participavam dos escoteiros, né? E aí quando descobriram que a gente tinha dormido dentro do estábulo, onde ficavam os cavalinhos, que cada um ficou num boxinho dos cavalos, assim. Minha avó, coitada, quase morreu. Meu Deus do céu, minha filha. E meu avô olhava e dizia assim, tá bem, olha ali. A roupa toda embarrada. E era uma coisa, mas ao mesmo tempo era engraçado. Mas o motivo que eu saí, pessoal, foi porque eu fui mordida por uma aranha. E aí a minha perna, aquelas aranhas bem venenosas, assim. E aí a gente estava no alto de um morro. E aí, tipo, 11 quilômetros só pra te chegar numa estrada. E aí mais toda aquela estrada, sem carro, sem nada, e uma aranha me mordeu a minha perna. E aí a minha avó falou, acabou essa tua aventura. Pronto. Mas eu gostava até, mas daí... Aí tu já tá numa outra fase, com 15 anos, Sim. já quer outras coisas, enfim. Mas era uma coisa que eu gostava, e eu carrego até hoje isso. Aprendi a fazer pão. É uma coisa legal, tipo, pro Luquinha seria ótimo ali, os escoteiros. Estás mesmo a ver o meu Lucas nos escoteiros? Não, mas é por isso que eu tô falando. Top. É que na nossa época, com 14 anos, não tinha muito top, querer, né? Era vai. Pois. Tu não sente falta disso? Com essa rotina que tu tem hoje, de ser militar, né? Militar tem uma rotina, Sim. Ou não é, não existe meio termo dentro das Forças Armadas. Taekwondo, também, as artes marciais, elas são muito é ou não é. E hoje em dia, a gente vive, e aí tu é pai. Somos pais, os três aqui, com filhos em idades diferentes. Tu não sente falta disso, porque eu me lembro que eu não tinha, às vezes, escolha. Né? Eu tinha 14, 15 anos, era o que eu quero, porque é o que eu quero. No caso, era o que a minha avó, a minha tia queriam, e não tinha muito opção. Né? Hoje há muita opção. Como é que tu te vê nisso hoje? Eu acho que... Raquel tapa os ouvidos. Eu acho que, de forma geral, acho que estamos nós, enquanto pais, a ser demasiado permissivos. Ou seja, passámos do 8 para o 80. Antes não é que houvesse muitas opções, não é? E tínhamos que nos cingir ao que havia, e os pais quase que obrigavam as crianças a fazer qualquer coisa na altura, porque tinha que ser, ou porque o vizinho andava, ou porque toda a gente andava ali.
Atualmente, acho que os pais aí são os culpados, porque não há muito mais opções, há muito mais oportunidades para os jovens fazerem coisas completamente diferentes e os pais, que se calhar como proteção, grande parte, como foram obrigados a fazer algo que se calhar na altura não queriam, hoje são muito mais ligados dessa tarefa de dizer, olha, vai fazer aquilo. E muitas vezes a resposta do filho é que vale mais que a do pai, o que para mim não faz muito sentido. Não estou a dizer que o pai tenha que ser autoritário, mas tem que haver um diálogo de fazer perceber a uma criança que não tem o conhecimento do que é a vida, de que aquilo pode ser bom para ela ou não. Se hoje um miúdo anda na natação, o treinador ou o treino foi muito puxado, chega a casa, estou muito cansado. Chega a casa, pai, não quero ir, o pai, 80 ou 90% vai dizer, não vais. É demasiado permissivo nesse ponto. Isso é mau para o jovem, embora ele não tenha sido obrigado, mas é mau porque ele vai achar que tudo o que ele pedir vai ter, quer seja o caminho fácil, vai sempre aparecer, não é? Eu vou desistir e desisto. Pronto, o meu pai vai dizer que sim, ou a minha mãe vai dizer que sim. Acho que tem que haver ali um equilíbrio que atualmente a nossa sociedade não tem. Como eu disse, está tudo muito mais acessível e acho que, de facto, essa acessibilidade, em vez de trazer benefício, foi o contrário. Porque nós estamos, enquanto pais, a ser demasiado permissivos. Eu, no caso da Raquel, eu não gosto de generalizar nem de falar da OBOC, falo sempre dos meus exemplos. A Raquel hoje faz tudo. Balé, ginástica, taekwondo. Ocupa a mente. Faz o que ela quer fazer. Já me veio chatear a cabeça com a natação. Eu acho que deve ir. Enquanto tiver tempo, deve ir. Vai haver uma altura em que vai ter que dizer mas o horário já não dá para estar sem tudo. Vais ter que optar. E é essa a nossa ferramenta, enquanto pais, que temos que usar. Que é dizer, olha, tens que optar agora. Queres ir para isto? Não vais poder ir àquilo. O que é que gostas? Aí vai ter o sentido de responsabilidade de querer fazer alguma coisa ou não. Acho que essa é a grande diferença e acho que é aí que os pais deveriam agir de forma mais, não é severa, é mais assertiva. De dar essa pequena responsabilidade às crianças, de decidirem, dando-lhes opções. Mas uma decisão não de estados de espírito momentâneos. Uma decisão concertada de eu andei lá este ano todo, foi muito bom e fiz isto, isto. E agora quero ir para aquilo. Será que vale a pena eu sair daqui para ir para aquilo? As próprias crianças começarem a ter este espírito autocrítico que não têm. E depois por isso é que se vê jovens de 18 e 20 anos que continuam a ter mentalidades de 10, alguns, em que é por vontades e porque hoje não me apetece e amanhã já me apetece. E isso vai-se verificar no compromisso, no propósito que têm, nas ambições que têm. É esse o nosso papel. Aí a diferença que nós falámos também, ainda tivemos hoje de manhã a gravar, da realidade que é os jovens agora e a nossa realidade. Sim. O desprendimento deles, eles não têm... Pronto, está tudo bem, tão mal mudam-se, ou seja, não há aquela vontade de crescer, de criar... E nota-se até no espírito universitário. Completamente. Quando eu vou às aulas, eu vejo lá miúdos que estão com um tablet, em vez de estarem atentos à aula, não é? Que vai contribuir para o futuro deles, se calhar estão com um tablet a ver Netflix durante a aula. Isto é real. É verdade. Porque já foi incutido neles que é o normal. Agora no Brasil, e eu vi que aqui em Portugal também, mas é só até o 6º ano, o mas telemóvel. Que está proibido, né? Sim. Até o 6º ano. Bom, mas pelo menos até o 6º, né? Porque assim... Não, mas é que assim, a gente tem que, em algum momento... Mas no Brasil, teve pais que entraram com ação na justiça... mas isso também vai acontecer aqui. Para liberar a questão do telemóvel. Aí é que assim, eu fui uma mãe muito nova, eu fui mãe com 19 anos, né? Então, assim, quando o Cassiano começou a ir para a escola, os pais dos coleguinhas dele, a grande maioria, eram os que tinham sido colegas da minha mãe. Né? Então, assim, minha mãe já era avó e as colegas da minha mãe, porque é daquela escola que toda a família estuda na mesma escola, sabe? Essas coisas tradicionais, assim. E aí a minha mãe ia lá como vó, mas as mães eram mães dos outros. Dos coleguinhas do meu filho, né? Que era muito engraçado, assim, até um pouco. Mas hoje eu vejo do Cassiano, assim, eu noto isso. E aí eu vejo um pouco ele, até o Felipe, como... Ele chama o meu marido de pai-drasto, né? Ele não chama de padrasto, é pai-drasto. Né? E aí, agora meu filho resolveu mudar a faculdade. Ele fazia engenharia civil e aí ele mudou. Eu relutei um pouco, né? Porque tinha uma opinião. O Felipe já foi
Não, se ele quer mudar, então vamos mudar, mas ele tem que estudar. Né? Aí esse dia a gente queria que ele fizesse uma outra atividade física, ele teve problema de saúde, e aí veio dele. Mas aí eu acho que é até a questão, como tu fala assim, da gente, do exemplo, né? Sim. E aí por isso que eu te falei do teu projeto, que eu acho legal, porque daí tu também tá formando o caráter de outras crianças, de outros adolescentes, que é importante. Aí ele falou pra mim, mãe, acho que de repente, como ele tá indo pra uma outra área, eu acho que eu vou fazer um inglês para reforçar o meu inglês, que eu não quero fazer, então eu não vou fazer essa atividade física. E aí eu vou falar com o Felipe que eu quero fazer um inglês, e eu já vi isso. E aí veio dele, mas às vezes eu também sou, eu quero isso. Não, mas por quê? Porque é não, Cassiano. Tu já viu falando com ele, né? É não. Porque nesse momento, e ele tem 24 anos, e eu tento ter uma relação muito de boa, de tudo, mas eu sou a mãe. Eu não sou amiga dele. E eu não quero. E eu não quero ser amiga do meu filho, tu entendeu? Sim, sim. Eu Mas não o que eu quero vejo, ser. por exemplo, muito na idade do Lucas, é que às vezes o desistirem, não é? É muito mais vantajoso para os pais do que para eles. Também. Às vezes é quase como um alívio para os pais. Porque a rotina é tão grande que acaba de ser assim, é menos um compromisso para mim. Isso é o que eu vejo muito. Sim. E eu vejo tu o dia inteiro com o Lucas. Vamos fazer tal coisa, tá? A gente vai fazer, mas às vezes o Lucas almoça conosco. Aí no meio disso ela, tô indo lá levar o Lucas mais alto. Mas é uma rotina. E eu tenho um filho que mora do outro lado do país que tem problema de saúde. E aí a minha rotina é sogra, minha sogra. Minha sogra é tipo, é muito vó do meu filho. A minha sogra resolve isso, ele faz tal coisa. Porque a tua rotina, ela vira uma rotina que tu tem que estar ali. Hoje ele me mandou já um boleto. Boleto é uma fatura, né? Ó, tem que pagar tal coisa. Então Tem que pagar, mãe. Às vezes chega uma fatura que eu falo, mas o que é isso? Só não me diz o que é, só me diz que tem que pagar. Então, mas eu acho que vocês vão chegar nessa fase. Mas ele foi mais esperto do que tu. Porque ela tá com 8 anos e ele já tá ali, ó, fazendo ela já até, ó, ele já tá pensando na paternidade dando lucro já. Ali na frente ele já vai. Mas é isso quando tu, e agora fora a brincadeira, quando tu vai fazer essa questão do caráter dos teus alunos, desse teu projeto, como é que tu faz isso? Como é que tu te forjou para isso? É um bocadinho também da vivência profissional que acabei por ter, não é? Porque eu fui instrutor de jovens ao fim e ao cabo, quando estamos a dar, seja uma instrução básica quem entra para o exército ou até um curso, que eu também fui instrutor do curso de operações especiais, estamos a formar pessoas, para além de militares, acima de tudo, estamos a formar pessoas que têm que ter determinados valores para depois também serem bons profissionais, no caso militar. E sempre aprendi que quanto mais cedo, melhor. Não é de pequenina é que se torce, como um provérbio que nós sabemos, mas sim, no Brasil não também. é um bocado isso. É na fase de jovens, pelo menos até aos 10 anos, em que eles são uma esponja e absorvem o de bom e de mau. Portanto, se nós conseguimos passar tudo de bom, é o que vai ficar de base para o resto. Eu, sabendo isso, não é? A psicologia do desporto assim também o evidencia, nós temos que fazer o máximo possível para cultivarmos o máximo que pudermos enquanto eles têm esta idade. Porque a partir daí é automático. Eu dou o exemplo da Lara. A Lara foi a primeira atleta que foi a um campeonato da Europa pelo clube. Uma menina começou há 7 anos lá, 7, 8 anos, que hoje já é quase uma mulher, não é? Pelo menos de físico já é uma mulher feita, e eu recebia lá assim. Dá-me bastante orgulho ver uma miúda que começa ali do nada, em que foi aprendendo tudo durante esse tempo, e hoje, ainda há umas semanas atrás, eu não estava lá, era preciso uma atividade com meninos de 5, 6 anos, e ela é que fez essa tarefa. Ela é que esteve à frente dessa tarefa. Isso já é o que foi passado de antes, não foi ela que aprendeu momentaneamente, ou de olhar para mim, o mestre faz assim, também vou fazer. Não, ela naturalmente fez, porque ela nem me disse o que é que ia fazer. Isso é que é importante, é cultivar desde pequeno, eles são uma esponja, vão absorver tudo, e depois a partir daí é só deixar a planta florescer, que é mesmo assim, é o mais fácil. Quando é tarde, já não vai haver a aceitação tão fácil. Quando pegamos em jovens já tardiamente, né, 16, 15, 16, que é aquela altura mais complicada, nós passamos pela idade, portanto também sabemos como é. É a vontade que tu tem de ir. Se começamos a implementar qualquer coisa nessa fase, obviamente a aceitação
não é igual porque já acham que sabem muito, sabemos perfeitamente que não sabem, mas já têm aquele espírito de que eu é que sou, eu é que sei tudo, e nós quando tentamos já não é visto como um ensinamento, já é visto muitas vezes como um confronto. E o confronto, que eles nunca ganharão contra um pai, leva à rejeição da posição. Ou seja, tu estás-me a impor, então eu não te quero ouvir. E isso cria afastamento. Isso ainda tenho sorte. E queria que Luquinhas não não fique é nada. assim. Eu tô lembrando daquele dia do Luquinhas, do Ele meme. não é assim. Hã? Do meme, aquele do Luquinhas. Esquece. Meu Deus do céu. Esquece. Temos que, é o que eu digo, o ensinamento principal que se pode tirar disto é tentar passar o máximo de valores enquanto ainda são jovens. E tentar que eles percebam exatamente o que nós queremos. Não, nunca os obrigando. Se hoje amanhã a Raquel não lhe apetecer mais andar no taekwondo, não anda. Não há problema nenhum. Se quiser enverdar pelo pádel, por exemplo, outra coisa qualquer, anda. Eu tenho que lá estar para apoiar. E se ela me sentir sempre como um apoio, Exatamente, ela vai é sempre bem encarar que a minha voz é para o bem dela e não vai encarar como uma obrigação. Exatamente. E falo para a minha filha como falo para os outros todos, que sempre disse isso, considero, quem está comigo considero sempre como filhos. E alguns sendo mais velhos que eu. Alguns são muito mais velhos que eu e sempre disse que é como se fossem meus filhos quando estão ali. Que eu estou a pensar uma mensagem para eles, que é positiva, que tem valores e que vai fazer alguma diferença na vida deles. Mais cedo ou mais tarde vai fazer diferença. E agora onde é que ficou o Lucas no meio disto tudo? O António Lucas, a pessoa, não é? Tempo para ele, tempo...